Estamos começando mais um Brabocast, o podcast que tem o objetivo de ajudar você que estuda para concurso público, você que quer viver a sua melhor versão. Hoje a gente vai trazer um tema diferente aqui, mas que também vai ajudar muito para essa questão de quem estuda, de rotina, de alimentação. E a gente vai trazer uma prata da casa. E antes eu tenho que apresentar minhas... Eu já ia esquecer de você já. É porque eu tava em Dubai. Não, Maldivas. Eu tava a Lorena em Maldivas. voltou de Maldivas. Eu voltei agora e ele esqueceu de mim. Eu esqueci porque já estou acostumado a fazer sozinho. Fiz uma vez só e já estou acostumado. Então é isso. Então a 01 voltou, para quem escreveu aí. Ela que pediu esse podcast, porque diz que interessa a ela o assunto, é isso? Interessa. Não sei se eu vou pôr em prática, né? Mas, eu tenho essa dificuldade, mas me interessa. Sabe que eu li um provérbio chinês ontem. Saber e não colocar em prática é a mesma coisa que não saber. Não saber. Então já fica com essa aí pra gente conversar. Já fica a dica, viu, gente? Profundo. Vocês estão assistindo, coloquem em prática. Coloquem em prática. Seguinte, deixa eu apresentar a nossa convidada. É prata da casa, porque vai estar no projeto, está no projeto da Escola de Hábitos, é a nossa nutricionista no projeto. E vou apresentar ela aqui, primeiro o currículo dela, ela que se formou em nutrição, fez pós-graduação em nutrição. Estou resumindo o currículo dela, tá, gente? E também trabalha hoje com uma pós-graduanda em medicina de precisão, que ela me falou que é em relação à genética, depois ela explica aqui. Então, seja muito bem-vinda, Amanda Altran. Obrigada. Muito feliz em estar aqui com vocês, pelo convite. E já vi que ela não fala igual a gente, ela não fala caipira igual a gente. De onde você era? Não. Eu era mesmo, porque eu sou carioca, mas eu vim morar em Franca com 11 ou 12 anos, então, tipo, já virei francana. Você é parente do Paulo Altran? É muito de longe, a família Paulo Altran, autor? Ele não é do Rio? Também. Na verdade, ele já faleceu. Então ele era. Ele era. Verdade. Ele era. Nossa, ele faleceu mesmo. Já faleceu quando eu era pequena, há bastante tempo. Coloca a hashtag aí, o Paulo Altran morreu, ninguém. Pra quem não sabia. Não lembrava. Daí... Mas deve fazer uns 20 anos que ele morreu. Não, mas pelo menos uns 10, eu acho que sim. 10 já? Pô, vou pesquisar. Não é possível. Eu fui uma das últimas peças dele em São Paulo, o Avarento. Foi, acho que a última peça. 2007. Ah lá, viu? Na época que você tava fazendo. Terá 20 aninhos, mas foi ontem também. Foi ontem. O Paulinho. O tempo passa rápido. Mas já deve ter voltado, inclusive. 20 anos já voltou. Pode ser o Aurélio. Não. Ó, que a Aurélio vai ser... Enfim. Seguinte, vamos falar hoje sobre nutrição. A gente conversou aqui um pouco sobre esse assunto antes, né? E os assuntos de... a pessoa tem dúvida de um guia básico, né? Do que realmente funciona. Tem muita informação conflitante. Você, como trabalha com isso... especialista, vai poder ajudar a gente, e também com coisas práticas e benefícios que a gente sabe que a pessoa tem ao corrigir essa parte. É um tripé importante a alimentação, muita gente descuida disso quando está estudando para concurso público, e talvez se a gente der algumas dicas práticas do principal que funciona e principalmente como se organizar. Então, antes da gente começar a falar, me conta um pouco da sua trajetória. Por que você escolheu nutrição? Então, eu gosto muito de falar da minha trajetória porque foi uma coisa assim muito aleatória que aconteceu. Minha mãe é médica, então eu sempre respirei saúde. Na minha casa, e por isso depois eu vou contar mais também do porquê que eu fui fazer essa pós-graduação agora em nutrição e medicina de precisão. Na minha casa sempre a gente teve um problema de sobrepeso e obesidade, né? E principalmente pelo lado da minha mãe. Então, foi uma coisa que minha mãe sempre cuidou. Minha filha, você tem que praticar um esporte. Minha filha, aqui em casa não tem sobremesa. A gente sempre foi muito regrado, sabe? Minha mãe sempre me dava muitas dicas. É importante falar isso, que é o que a gente estava conversando no início do podcast, né? Não necessariamente a dica ou aquilo que você sabe, você coloca em prática. Né? Então, muitas vezes eu via, às vezes, minha mãe com um pouco de sobrepeso, mas ela sabia muito sobre aquilo. E eu tava, mas não conseguia aplicar, porque minha mãe trabalhava com... Até hoje, né? Minha mãe tem mais de 60 anos e ainda continua atuando como médica, e ela é emergencialista, então a vida é muito corrida, dá muito plantão, então nem sempre ela conseguia praticar. Então eu já respirava isso. No final do ensino médio, né, quando eu comecei a querer fazer faculdade,
eu comecei a pensar assim, eu vou para medicina como minha mãe ou vou fazer outra graduação. E eu achei que eu queria o caminho mais fácil. Eu falei assim, medicina não é para mim, vou ter que estudar pra caramba. Eu fiz cursinho, então eu vi aquela galera da medicina, sabe? Tipo, 6 anos de cursinho. Eu falei, meu Deus, eu não quero isso. Não desejo isso para mim e vou fazer engenharia. E aí eu fui para engenharia de produção. É minha primeira graduação, cheguei a concluir. Só que no final disso eu já comecei a ter uma percepção do mercado de trabalho, se era isso realmente que eu queria. Eu comecei a não me identificar mais com aquilo que eu estava fazendo. Tive um processo de depressão no final da faculdade. Então foi a hora que eu busco muito conhecimento por fora, sabe? Então eu comecei a pesquisar para me ajudar. E aí nisso eu falei assim, gente, eu preciso trabalhar com isso. Na real, eu formei em engenharia de produção, mas não é isso que eu quero. E no meio desse processo, minha mãe achou interessante que eu fizesse um curso de coaching. Ela falou, ou você vai aplicar e vai começar a trazer isso para as pessoas, ou você vai, pelo menos, se autoconhecer e já vai sair na vantagem. E foi o que aconteceu. Eu me autoconheci naquele curso, foi excelente, eu fiz muito networking, eu conheci uma nutricionista, aí abriu mais espaço para eu falar assim, poxa, é isso mesmo que eu quero trabalhar. Fiz sociedade com essa nutricionista por um tempo, então eu trabalhava toda a parte estratégica do paciente, o que ele ia planejar para concluir bem aquela dieta, como ele ia se organizar, a parte motivacional desse paciente. E aí eu falei, cara, eu quero expandir isso, só que eu preciso falar de nutrição também. Não dá para eu ficar só no backstage, né? Uhum. E aí foi quando eu resolvi fazer a graduação de nutrição. Ah, legal. Então meio que surgiu numa necessidade aí de... na primeira necessidade física, né? Uhum. Porque vocês tinham essa questão de, a gente tem que se cuidar aqui. E depois você acabou se apaixonando passou por uma depressão e aí Sim. foi buscar alguma coisa e aí se encontrou. E eu tava muito naquela época de seguir um lifestyle, sabe? Essa coisa, quando deu o boom de Instagram, sabe? Que eu vi aquela galera treinando, se alimentando bem. Eu falei, cara, é isso que eu preciso. Eu só preciso entender como fazer isso. Uhum. Porque eu acho que o maior erro da galera que tenta fazer uma dieta assim, aleatória, da cabeça, ele começa a pesquisar muita coisa e aí começa a se confundir. Era o que a gente estava conversando sobre. Será que isso realmente tem embasamento científico? Então, a pessoa, às vezes, que está pesquisando isso, ela não sabe. Então, ela vai ou se conhecer melhor, que foi o meu caso. Eu testei tanta coisa que eu fui me conhecendo. Eu falei assim, não, agora eu já sei o caminho, mas eu tenho que aplicar isso nas pessoas tendo uma graduação. Eu sou super correta em relação a isso, né? Porque hoje o mercado, hoje em dia, todo mundo fala de nutrição, né? É verdade. Até quem não deveria, mas enfim. Mas esse lance, né, de que a galera não tem informação, ou tem muita informação e aí também acaba se perdendo. É difícil mesmo fazer dieta? Pergunta. É difícil? Cara, eu vou falar que porque assim, se não, eu não teria ido para essa área, sabe? Por exemplo, quando eu fiz engenharia, isso é meu, pessoal. Eu adoro coisa que me tira da minha zona de conforto. Quando eu fui para engenharia de produção, a minha família toda falou assim, suas piores notas são em matemática. O que você vai fazer fazendo engenharia de produção? Eu falei, não, mas eu gosto de física, eu gosto de química, eu quero empreender, eu me vejo empreendendo no dia de amanhã, então eu vou para lá, para sair da zona de conforto. Na nutrição foi a mesma coisa. Eu comecei a ver que aquilo era realmente desafiador. Então, fazer dieta... Tanta gente tenta fazer e não consegue. Exatamente. Consegue. E se eu for aquela nutricionista que vai fazer uma glamorização do que é fazer dieta, não, é super fácil, vem comigo, que não sei o quê. Não existe isso, né? Entendeu? Senão o consultório não estava cheio. E eu acho que... Isso é um problema, né? Tem muita gente que vende essa facilidade, né? Exatamente. É um problema. A gente tem que normalizar isso, que não é fácil. E eu acho que o paciente, eu gosto muito de falar isso no meu consultório. Por exemplo, a galera quer também fazer muito dinheiro. Então, às vezes, você vai ter, 50 minutos de doação para o paciente. Eu não consigo fazer isso. Por quê? Porque, principalmente, aprendendo com a nutrição de precisão, você precisa entender a história clínica desse paciente. Então, você toma tempo, você precisa ouvir o paciente.
Ai, quantas vezes ele tentou fazer dieta e não conseguiu? Isso o é que muito ele já relevante. fez? Aonde ele falhou, né? Aonde ele falhou. Horas só para contar. Só para contar o que eu já fiz de dieta, de tudo. Porque senão fica muito fácil eu chegar, abrir lá. Porque, gente, a parte, eu vou dizer assim, mais fácil é calcular uma dieta. E olha que eu ainda não entrego esse plano alimentar na hora que o paciente está no meu consultório. Porque eu poderia também, eu vou fazer depois. Por quê? Eu vou ver tudo que ele já fez e não deu certo. Eu vou, poxa, nesse horário aqui ele tem um super desafio. O que eu vou levar para ele nesse horário, em termos nutritivos? Né? Então, a gente tem agora uma gama de suplementação de coisas que a gente pode acrescentar para esse paciente. Ele está inflamado, não está, veio de lesão, né? Se for um atleta. Então, tudo isso eu tenho que levar em consideração. Tem que analisar, né? No caso específico, fica bem mais, bem mais exigente do que só reimprimir ou imprimir uma dieta. E aí, por exemplo, o que você acha que faz as pessoas falharem, principalmente? Porque, bom, é desafiador fazer dieta. Mas tem sempre alguns pontos, né? Que, tipo assim, não, a galera normalmente falha aqui. Posso falar uma coisa que eu acho que ninguém pensa nisso? As pessoas, elas querem ouvir muito as outras pessoas. Então, eu trato muito meu paciente para que eu seja um modelo que ele se inspire e que ele entenda que eu sei mais do que a outra pessoa que ele escolheu. Por quê? Porque senão ele sai do meu consultório, aí ele fala assim, nossa, eu fui lá na Mandaltran fazer uma dieta. Aí fulana fala, mas eu passo no ciclano, e o ciclano não conduz assim. A minha dieta é diferente. Ele compara, né? Eles se comparam. O fulano fala isso, aí vamos dar um exemplo, que agora jejum intermitente é o concurso, né? Então, mas eu faço jejum. Por que ela não te passou? E aí você vai gerando um monte de perguntas nesse paciente. Ela fica inseguro. Ele fica inseguro. Às vezes ele não vai confiar mais em você. Então, você tem que ser muito focada, assim, direcionar muito bem esse paciente para que realmente ele vire seu melhor amigo e ele confie em você, cria um sentimento ali de simpatia por você e que você realmente saiba, porque senão ele vai fazer aquilo da cabeça dele e a chance daquilo dar certo é zero, é mínima. Entendi. Então, você acha que Eu acho assim, é o principal, existem outras coisas. Tá, né? Isso é uma coisa, que a pessoa confiar no profissional, né? Então é esse processo de via dupla aí que você vai ganhando a confiança. Então uma delas é essa. Mas eu digo no dia a dia. A pessoa falha no final de semana, ela falha porque ela não se planejou. O que normalmente atrapalha para a pessoa comer saudável? Porque no fim, se você come errado, tem prejuízo já no curto espaço de tempo. Não precisa de muito tempo. Claro, tem a questão da boa forma, né? A pessoa entra num corpo que não é o que ela queria, mas além disso tem várias outras coisas. Falta de energia, cansaço. O que a gente vê hoje, por exemplo, com a medicina de precisão, nutrição de precisão, você começa a ver que o buraco é muito mais embaixo. A gente vai trazer individualidade para esse paciente, por exemplo, coletando o exame para fazer esse teste genético, naquilo que ele precisa mais. Então, no meu caso, nutrição. Então, ele vai fazer um teste de nutrigenética. E nisso, você já vai começar a ver o que esse paciente tem de desafio. Exemplo, pode ser que ele tenha uma predisposição a ganhar peso mais do que as outras pessoas. Então, como que eu vou fazer isso? Só que aí eu olho lá no teste genético dele e ele tem uma predisposição também a perder mais peso quando ele faz restrições. Opa, ele consegue fazer jejum. Então, é sobre isso que a gente vai individualizando. Num contexto externo, esse paciente ele vai ter muitos desafios em relação àquilo que as pessoas apresentam para ele. Então, ele vai ter desafio quando ele for sair socialmente. No social, né? O social puxa muito. Porque nós somos sociais. Então, a gente sai... Geralmente, principalmente depois que você passa dos 30, o que você vai fazer? Tomar um vinho e comer, né? Eu não sei, é isso que faz? Ele é novinho, ele não sabe. Não? Tentei, vai. Mas enfim. Depois dos 30 é só pra comer mesmo. Então, você vai viver aquilo e aí, exemplo,
eu vou ver a Lorena comendo pizza e vou passar vontade, sabe? Bem lembrado isso. Então, A Lorena é um problema. Depois nós vamos contar um caso à parte da Lorena. Então, são estratégias que você tem que começar a construir com esse paciente, porque não adianta eu fingir que ele não tem essa vida por fora. E em outro momento, que é o que você falou sobre a questão de nutrientes e tudo mais, hoje eu gosto muito de trabalhar com exame de sangue, o que não é fácil para o nutricionista, não é todo o plano de saúde. A gente já tem uma legislação que permite ao nutricionista pedir os exames, dependendo do caso clínico, mas não é todo o plano de saúde, por exemplo, que autoriza. E não é todo mundo que tem o dinheiro para fazer no particular. Então, é uma limitação que a gente tem, mas é algo que eu gosto de trabalhar muito. Porque ali fundamental, né? Eu Você já tem trago individualidade. É. E hoje, o que a gente vê? Os alimentos, aí a gente vai falar também de coisas externas. Tem muito agrotóxico, várias coisas que podem influenciar os nutrientes que estão naquele alimento. Fora o que a gente fala de cocção, né? Como você vai cozinhar esses alimentos. Tem, uma gama de coisas que às vezes você não vai conseguir nutrientes suficientes. Então, hoje a gente pega muitos pacientes com deficiência de magnésio, de selênio, de zinco, vitamina D, que é o que a gente mais falou na época de pandemia. E, enfim, entre outros micronutrientes, que é como a gente denomina isso na nutrição, e que faz toda a diferença. Eu falo que é a cereja do bolo. Você ajusta a parte alimentar do paciente, porque muitas vezes, se você ajusta, o paciente chega no consultório e não ajusta as outras coisas que vêm de exame, o paciente chega no consultório, fiz tudo que você me falou, não emagreci nem 100 gramas. Aí você fala alguma coisa, então é o metabolismo da pessoa. Né? Então, o que a gente vai fazer para adicionar mas é um jogo de ajuste, né? Porque você tem lá o gasto basal, né? Quanto que ele gasta. Pode ser que o cálculo dele seja um pouco menor, porque você trabalha com uma tabela, né? Pode ser que, vamos ajustar, tira mais um pouquinho. E aí que a nutrigenética vem para ser mais direcionada e mais precisa. Legal. Porque você vai ver, o paciente está com basal tal, mas ele pode fazer um jejum porque ele emagrece bem e com isso que eu estou dando de energia, ele não está emagrecendo. Esse negócio de individualizar, eu acho que é bem, bem legal mesmo, porque eu vejo, às vezes, você está fazendo a mesma coisa que outra pessoa e ela consegue. E como cada um mesmo. Não, né? Então, esse negócio de individualizar, não adianta pegar a receita da coleguinha que foi na Nutri. Todo mundo faz isso. Gente, receita você digita no Google, tem. Pessoal aí de fora, eu ouço falar vou pegar do primo. E tal. Gente, não funciona. E eu quero, assim, a gente partir, eu vou te colocar numas fogueiras aqui, porque eu vou te meu Deus. Algumas perguntas, assim, de cunho, de curiosidade em relação a alguns temas, e aí você dá a sua opinião ali e tal. E pode ficar tranquila, a sua opinião é a sua opinião. O pessoal aqui na internet, cada um tem a sua. Vai ter gente que vai comentar e falar, não concordo, mas é a vida. Cada um tem uma opinião. Mas assim, sobre essa questão do básico, daquele básico que funciona. Porque eu vou falar, no meu caso, prático. Eu fui na nutricionista já uma vez na vida só, desde que eu me entendo por gente. Só que eu me alimento, eu mais ou menos, o meu peso se mantém há uns 15 anos que eu tenho o mesmo peso. Né? E então eu venho mais ou menos equilibrado, ele vai variar 1 quilo para lá, 1 quilo para cá, às vezes 2 quilos no máximo, mas ele está sempre constante. E eu não faço nenhuma dieta, não sigo nenhuma cartilha, meio que como nos horários certos e como até ficar cheio, sem extrapolar, enfim. Mas o que é a base para quem quer se alimentar de forma saudável? Eu já não estou nem falando daquele detalhe, às vezes, de perder tal. Não, é aquela pessoa que, eu quero me alimentar bem e me manter saudável. O que é a base? Cara, a base é o básico do básico. Alimentos in natura. Arroz e feijão, gente. Arroz, feijão, vegetais, né? A gente fala do arroz e feijão porque somos brasileiros, né? Mas, inclusive, pode ser qualquer outro grão. Se tiver algum vegano, um vegetariano aí, geralmente é uma boa substituição que a gente faz, né, da proteína animal. São os grãos, né? Lentilha, grão de bico, feijão. Comida de verdade, basicamente isso. Se então, comer comida de verdade, já está na frente já está na frente de muita gente. Porque o que acontece? As pessoas, elas começam a desempacotar mais, né? Que a gente fala que são os alimentos processados, ultraprocessados.
para facilitar, porque é muito mais fácil. Você já faz, eu tenho um planejamento sim, por exemplo, só que eu vou lá e compro um monte de coisa fit e acho que tô arrasando. Tipo barrinha de cereal, a época da barrinha de cereal, ou barrinha de proteína. E acho também... que tô arrasando, só que se a pessoa, por exemplo, ela comesse comida de verdade, sei lá, uma fruta, um iogurte natural e, sei lá, ou um pão com queijo, ela estaria muito melhor do que, sabe, ficar comendo alguma coisa fit. Outra coisa, a gente tem esse mercado, né, que está aí crescendo demais do ramo fit. As pessoas não sabem ler rótulo. De suplementação, você fala? Não, de barrinha, de alimentos mesmo. Sei lá, bolinho, muffin fit. Entendi. Barrinha de proteína tal. Bolinho, muffin, já é engraçado, porque é uma coisa que não é pra ser fit. E aí as pessoas querem transformar não sei nisso. Do que fit. E tudo que coloca fit gera aquele olhar pra pessoa que quer começar uma dieta que tá ok. Sem adição de açúcares, não tem? Aquelas coisas vêm no rótulo. Por exemplo, eu na época da faculdade, né, da minha primeira, porque eu fiz Federal de Ouro Preto, então foi a primeira vez que eu saí de casa, tem que economizar, né? Você tem que se planejar. E eu fazia a faculdade no pior horário para mim, que provavelmente a gente vai falar de rotina hoje também, né? De produtividade. O meu pior horário para produzir é à noite. Eu sou diurna. Sabe? Eu tenho que acordar, treinar para eu ficar ligadona e começar meu dia bem, sabe? E minha faculdade era de 7 às 10h40. Chega acelerado. Ou seja, e eu ainda não tinha carro, tal. Eu chegava em casa 11 para fazer uma janta. Imagina, com o metabolismo meu de uma tartaruga, eu fazia uma janta meia-noite quase. Pedi para dormir igual aquela cobra que engole o boi, né? Tipo isso. Então, não dá. Fora os lanchinhos que levava, sabe? Esses biscoitinhos que coloca lá, fit. Eu sei qual que é. Não vamos falar a marca, não, mas eu sei. Não vamos falar, não. Eleva sua glicemia lá nas tampas. Aí você fica assim, gente, mas era pra eu ficar saciada. Eu tô morrendo de fome. Aí chegava, imagina, 11h30 da noite em casa, comia até... virava. Come geladeira. Come comida fria, porque não dá tempo de esquentar, enfim. Mas então vamos entrar nas polêmicas, então, para começar. Você é vegana? Não, mas já fui vegetariana. E na real, não gosto nem de falar isso, porque eu comia peixe de vez em quando, então eu não era nada. Não era nada, tá. Na real, não era nada, mas eu testei. Eu comprei um livro essa semana, que até a Lorena viu, chama... Coma para não morrer, alguma coisa assim. Eu sei quem é o autor. E aí já vou contar aqui pro pessoal que me segue, enfim, eu tenho meu jeito, né? Na hora que eu abri o livro, eu comecei a ver, ele não falou nada de carne, de proteína, de carne. E eu acho que é um livro sobre... sim. E eu não sabia. Total. Eu já não vou ler. Eu já não vou... Eu acho muito relativo. Eu não sei se é real aquela história do sangue, você ter o sangue você precisa de carne, enfim. Ortomolecular. Eu não sei, mas eu, Lorena, quando eu fiz aquele curso lá que eu precisei ficar os 21 dias sem a carne, meu Deus. Fica fraco. Não é só questão de gostar. Eu gosto. Mas é questão de que eu não estava mais nem raciocinando direito. Eu não via a hora de acabar. E eu acho que eu estava assim... comendo muitas outras coisas para suprir, compensar. Porque minha fome não acabava. Ela já é muita, né? É ilimitada. Para Lorena falar isso, eu nem imagino. Imagina como que tava, sabe? Então, a carne me fazia muita falta. E não adiantava o ovo. Eu precisava da carne. Eu comia ovo. É importante falar isso, porque, por exemplo, como foi meu processo, né? Eu sou professora de yoga também, aí eu fui fazer minha formação. E meio que... fazem uma lavagem cerebral, sabe? Não adianta, não adianta falar que não faz, vão polemizar aí, mandar um monte de comentário ruim pra mim, eu imagino. Mas, juro, você sofre uma lavagem cerebral. A carne putrefa quando tá lá no seu estômago, não sei o quê. Sabe? É uma coisa horrorosa. E eu já tava assim, minha mãe é vegetariana. E aí, eu já tava nessa coisa do hábito de estar, porque na época eu ainda morava com a minha mãe, então de estar fazendo coisas para ela, e eu sempre me senti bem, mas de vez em quando eu comia carne. E aí, com mais essa lavagem cerebral, que não sei o quê, falei assim, não, para ser
a monja, a melhor professora de yoga do universo, eu preciso ser vegetariana, sabe? E comecei com essa pegada aí para testar em mim. O que aconteceu? Por exemplo, eu já fiz meu teste genético. E eu não posso ficar só comendo alimentos, né, advindos de carboidrato. Porque eu tenho pico de glicemia, eu já tenho uma genética de predisposição a sobrepeso e obesidade. Então, o que acontece? Por mais que você vá incluindo os grãos, né? Feijão, lentilha, no lugar das proteínas. Aí, tipo, direto também eu comia tofu, tempê, que é o que a galera geralmente come. Né? E ainda, de vez em quando, que é o que eu falei, na maioria do tempo eu estava vegetariana, mas de vez em quando eu comia um peixe, sabe? Gente, num determinado momento, aquilo foi tão bom, porque é como se realmente o seu corpo, ele fala assim, opa, um novo modo de se alimentar. Vou reagir bem com isso. Ok, porque você sai daquilo que você tem de costume, né? Ele reconfigura, né? Ele reconfigura, exatamente. Só que num determinado momento, ele começa a se estabilizar e falar, quem que é a Amanda individualmente? A Amanda é uma pessoa que precisa de carne. Por exemplo, geralmente no consultório, se vem um paciente vegetariano, vegano, você já sabe que ele tem que fazer algumas suplementações, não tem jeito de sair daquilo. Porque ele não consegue com alimento. Bater a meta de proteína é difícil para quem... Já é difícil. Para você ter ideia, nessa época eu fiquei tão bitolada que eu calculava a minha dieta tintim por tintim, pesar e não sei o que mais, e estava sempre com fome. Isso gerou, por exemplo, um desconforto no meu casamento, porque aí começa, eu não como isso, tal restaurante não tem isso. Isso, aí socialmente é um problema. Socialmente é um problema. Eu sou uma pessoa extremamente irritada quando eu tô com fome. Gente, se eu tô com fome, sai de baixo. Eu fico muito chata. A gente fica mal-humorado. Eu fico muito mal-humorada. Aí eu comecei a ficar mal-humorada, imagina, frequentemente, porque eu tava sempre com fome. Então, isso, gente, pelo amor de Deus, eu não quero falar que vegetarianismo não serve para ninguém. Eu justamente quero individualizar. Por exemplo, para Amanda, não deu certo. Legal. Não, mas assim, se fosse uma recomendação geral, imagina que quem está assistindo agora está ali nessa controvérsia de come carne, não come carne, não sei o quê, sem olhar para a individualidade. Qual a sua recomendação? Come carne, não come carne? Não tem essa recomendação, justamente pela individualidade. O que eu acho assim... Mas pelo alimento, você falou para mim, o alimento X é um bom alimento, Y não é. Por exemplo, o salgadinho lá que está escrito fit, a gente sabe, não é um bom alimento. Aí a pergunta é, mas os dois são bons alimentos. A carne é um ótimo alimento. Então, mas esse é o lance. Tipo assim, é um alimento que está te fazendo bem ou que está te fazendo mal? Em determinadas situações. Aí a gente tem que ver quanto você come de carne. Tem muitas perguntas para fazer além disso. Por exemplo, uma pessoa que vive, ela ama carne vermelha, ela come carne vermelha o tempo todo. Ela não tem uma regra, por exemplo, do tipo de carne que ela come. Ela come, por exemplo, sempre uma carne muito gordurosa e no final de semana ainda se entope de churrasco. Gente, a chance de ter algo cancerígeno, principalmente com o churrasco, a gente não fala só da carne, a gente fala do carvão. Por exemplo, hoje já tem estudos que o ideal é o carvão queimar pelo menos 15 minutos ali para liberar todas as toxinas e depois você coloca a carne. Ainda assim, esse processo é ruim, tá? De colocar a carne para grelhar muito próximo da fumaça. Então, tem uma série de coisas que a gente tem que se perguntar antes. Não tem como eu falar, tipo, o que é melhor, ser vegetariano ou ser carnívoro? Não, nem essa pergunta, sabe? Porque isso aí, enfim, cada um vai escolher, né? A pergunta é mais essa controvérsia de alimento. Carne é um bom alimento, carne é um péssimo alimento. Não, carne é um excelente alimento. E aí o que você faz com isso? Beleza, e aí dia -a -dia. Como é que você vai... pode variar com carne branca, exatamente. Enfim, né? Não precisa ser só carne. E mais uma vez, é o de cada um. A minha mãe não é vegetariana, ela come de vez em quando, mas ela não curte. Então, mas aí às vezes da ela pessoa, olha do paladar. E fala, tô com nojo da carne. E ela não consegue comer. E tem dia que ela senta e consegue. Beleza. Então. Sabe, ela não... Isso é muito louco, faz né? mal pra ela, eu não né? tenho pós-graduação em ortomolecular, mas comigo, depois do meu processo com
esse meio vegetarianismo, eu comecei a pesquisar um pouco mais. Eu sou O positivo, por exemplo. Eu também. E o O positivo é o sangue mais ancestral, né, que a gente tem. E o ancestral era o quê? Saía para caçar e para comer carne. Carne. Então, assim, isso é uma coisa que eu tô falando por mim, né? Não é algo que eu tenho de embasamento científico aqui, então, longe disso. Mas é algo a se pensar também. Porque tem muitas pessoas, eu não sei se é o sangue A, que geralmente vive super bem sem carne. Minha mãe. E tem muita gente que eu conheço, sabe, que é vegetariana raiz, aquela pessoa assim que não gosta mesmo. Que, eu ainda quero tipo isso, e que tá super bem. Tá super bem. Ó, então, pra gente fazer uma coisa bem prática para quem tá ouvindo a gente ou estiver assistindo, com relação ao que você chama de macronutrientes, né? Você comentou comigo. Então, o que são os macronutrientes e o que é a base para a pessoa se alimentar bem? Então, a gente falou que são os alimentos in natura, né? Então, é comida de verdade. E os macronutrientes são essas comidas de verdade. Só que a gente define isso porque macro vem de grande, obviamente, então são os grandes nutrientes. É aquilo que você precisa em maior abundância, que é fácil de identificar, é proteína, carboidrato e lipídio. Tá? Obviamente, dentro dos lipídios, a gente tem várias denominações, né? Gorduras saturadas, insaturadas, né? Trans, com o advento da industrialização, né? Mas o básico é isso. Então, dentro desse básico, o que o nutricionista faz? Quando ele individualiza bem, ele vai ver se, por exemplo, o paciente ele precisa de uma dieta hiperproteica. São denominações que a gente faz. Então, mais proteína. E a gente ou vai julgar isso por porcentagem, ou a gente vai julgar isso por gramas de proteína que aquele paciente vai ingerir por quilo de peso. Tá? Então, isso dá para a gente fazer inúmeras estratégias. Paciente, por exemplo, atleta, Ironman. Atendo muito paciente que é triatleta. O que eu vou fazer pré-prova? Carboidrato, ele precisa de reserva de glicogênio, ele precisa de energia, porque ele trabalha com resistência, é uma atividade resistida. Então, ele precisa de muita reserva. Então, não adianta ficar falando mal do carboidrato para esse tipo de paciente. É aí que tá. Mas para a grande maioria das pessoas, a sensação que eu tenho pelos estudos que eu faço também a respeito, obviamente não sou nutricionista, mas alguma coisa eu pesquiso para cuidar de mim, é que em geral a gente acaba comendo mais carboidrato do que a gente precisa. Isso. Em regras gerais, né? Por que a gente come mais carboidrato? Com a industrialização. Tá mais fácil. Tá mais fácil, entendeu? É uma coisa, por exemplo... Quem que não tem um pacote de macarrão em casa? Até eu, que sou nutricionista, tenho. Agora, qual tipo, né, de macarrão que você vai escolher? Isso tudo eu ensino para o meu paciente. Por exemplo, o trigo daqui do Brasil é muito diferente do trigo da Itália. Eu, às vezes, prefiro pagar um pouco mais caro, porque eu quase não como massa. Então, quando eu vou comer, quero comer um negócio de qualidade. Então, eu prefiro comprar uma coisa importada num supermercado do que comprar uma massa feita no Brasil. É melhor do que aquela integral. Muito melhor. Muito melhor. Porque o trigo é muito diferente da Europa e daqui. Por exemplo, outra coisa. Eu, por exemplo, tenho hipotiroidismo. Então, eu não posso comer glúten. Eu como de vez em quando, mas está errado. Mas aí, por exemplo, eu tô com muita vontade de uma massa... E eu já comi alguma coisa errada durante a semana, sem glúten. E hoje a gente tem várias opções. Só que o que acontece? Por exemplo, o paciente que não sabe, que não calculou a dieta dele, que não sabe sobre nada disso que eu estou falando, ele vai comer a porção que ele quiser de carboidrato. E aí, no geral, a maioria vai comer o quanto quer e isso vai se sobrecarregar. Entendeu? Acho que eu passo por isso. A Lorena passa por isso. Então é isso. Então, a maioria das pessoas come mais carboidrato. Fora isso, o que o carboidrato tem? O carboidrato, o substrato dele é o quê? Glicose, açúcar. O que gera no seu corpo, no seu cérebro? Dopamina, sabe? Então, é aquela coisa, comeu é muito bom. A pessoa não acha... Você acha muito bom pegar e colocar assim um prato cheio de legumes? De brócolis. De brócolis e achar não. Sabe? Não. Então, são perguntas que a gente tem que fazer. O que eu passo sempre para os meus pacientes... Agora,
para quem eu dou aula, sabe? É você identificar o que esse processo faz com o seu corpo. Porque aí você começar a direcionar mais o seu cérebro para identificar quando você vai errar, vamos dizer assim, ou quando você... É saber que tá errado, né? Exatamente. Tipo, ter consciência de que aquilo ali tá te prejudicando. Boa, é isso que eu queria trazer. Essa consciência de que você não tá no caminho certo é mais fácil, porque eu já conheço o que está acontecendo. Então, exemplo, pessoas que têm um paladar muito doce. Sim. Ela tá sobrecarregada de glicose, sabe? Então, as mitocôndrias dela estão assim, hello, quero mais. O cérebro dela tá mais dopamina, mais dopamina. Aí, sabe? Aí você trabalha aqui, aí que você precisa de mais dopamina. Agora, lá vem todo o podcast aqui. Como é o muro das lamentações. Ela vem no podcast. Eu preciso de energia, Amanda, você não tá entendendo. Aí tem que dobrada. O que foi? O bolo, lembrei. Eu peguei um bolo esses dias para levar pro pessoal do fórum, onde eu trabalhava. Eu levei lá para visitar eles e comprei o bolo, né? Só que o bolo veio para cá, para a empresa. E depois eu fui para lá. Essa aqui virou me mandando mensagem. Me dá um pedaço desse bolo, eu tive que pegar um pedaço do bolo lá para levar para ela. Pra você não levou. E pode perguntar, ainda falei pra Michelle, ele tava com uma cerejinha em cima. Eu falei, Michelle, se ele fosse de coco, ele ia ser perfeito. Ele era recheado de coco. Olha era só. De coco. Olha aqui. Aguei, só de lembrar. Tá vendo o poder da manifestação? Até eu salivei, eu nem gosto de açúcar. Eu já falei, e aí você vai me contar se isso tem fundamentação científica. Se é que você sabe que é uma invenção minha, mas andar com gente... A Lorena come as coisas, e não importa o que ela come. Mas sabe aquela boca boa que a pessoa come? Que você olha e fala assim, nossa, deve estar muito saboroso. É o tempo inteiro. Então você anda com ela, você acaba comendo mais, você come com mais vontade e com mais desejo. E come melhor, né? E tem alguma... Eu imagino que deva... Eu como coisa ruim. Não, mas o seu ruim é o bolo. Cara, é o senso de comunidade, né? A gente vê isso muito nos livros que abordam hábitos e com quem que você se relaciona. Falou tudo. Então é isso. Bem mais feliz depois cortar a amizade. Não, cortar a amizade. Pra você que tá assistindo, já fica a recomendação. Se você tem um amigo igual a Lorena... que te leva pro buraco. Que é só negócio errado. Em que momento que eu te obriguei a fazer alguma coisa? Não, mas não é o momento. É o momento que você comeu com o olho brilhando. Não olha. Ela come com aquela boca. Perto de mim, que eu falo assim, nossa, dá um pedacinho. Mas a gente é isso, né? E tem o livre-arbítrio, né? A nossa Mas o ambiente escolha, manda muito. O ambiente manda. O meio social manda muito. Eu tô brincando. Tá sabendo da pizza daqui a pouco, né? Hoje ela armou uma pizza na minha casa. Não fui eu, foi a Thalita que tá com vontade. Aí o menino nasce com cara de pizza, eu faço assim. O menino nasce com cara de pizza. Viu onde tá o problema da dieta? Acabamos de descobrir as más companhias. Mas enfim, e aí esse lance de se você olhar para um prato, e assim, na média, porque, claro, tem individualidade, tem o cara que é atleta, mas pouquíssima gente é atleta maratonista que precisa... Eu vejo muita gente, né, essa questão de comer de 3 em 3 horas, ou de 2. Tem gente que às vezes acorda de manhã e aí trabalha em home office, só se deslocou do quarto para a sala, trabalhou em home office, e aí de 2h30, nossa, eu preciso comer que não sei o quê. Mas não deu nem fome, irmão. Você não fez nada. Você não gastou nenhuma, né? Gasto energético baixíssimo. E aí fala, não, mas eu tenho que comer de 3 em 3 horas. Filho, mas você não estava capinando um terreno, você estava sentado. Você saiu do quarto pro home office. Assim, a pessoa, né? Ou foi de carro, enfim, que não, o gasto calórico é muito baixo. E aí, mas se você fosse olhar para um prato médio saudável do brasileiro, como é que seria esse prato? Dizem que tem que ser colorido, isso eu já aprendi, mas assim, em geral, o que tem que ter nesse prato para ser um prato equilibrado? Então, a gente acabou de falar de macronutrientes, então um prato equilibrado, a gente tem que ter uma porção de cada um desses nutrientes, então tem que ter uma boa fonte de gordura, eu tenho que ter uma boa fonte de proteína e um bom carboidrato. Tá, Amanda, mas como que eu vou saber em questão de quantidade? Aí já vai a individualização dentro de um consultório. Mas a pessoa que, eu não tenho como pagar um nutricionista, tal, gosto muito de trazer isso porque existe essa possibilidade. Então, é você achar uma porção de carne, né, que seja o suficiente para você. Muitas pessoas vão ter que ter esse clique do que é o processo de saciedade. A gente entra muito nisso, né? Mas, por exemplo, o carboidrato, geralmente o ideal, né, que a gente fala, seria de 40% a 60%. Ele é em mais quantidade mesmo, porque a gente precisa de energia.
Se o cérebro não tem energia, não tem como funcionar bem, né? E a gente está todo o tempo produzindo. Nós somos, né, pessoas, uma civilização que produz muito. Então, a gente demanda realmente do carboidrato. Mas isso vai da pessoa. Então, por exemplo, ela pode trazer um carboidrato, às vezes, de um vegetal. Os vegetais também têm carboidrato, né? Eu falo assim, legumes, por exemplo, a abóbora tem um pouco, cenoura. Então, batata. Mas a batata já é um tubérculo. E ela propriamente, ela é só carboidrato. Né? Então, você conseguir fazer esse mix. Mandioca. Também todas também. Tem. E o que eu falo? Né? E eu esqueci das gorduras. A gordura já vai estar na carne, né? Vai estar no azeite que você tempera a comida, enfim. Então, o ideal... É muito negligenciada a gordura, né? Eu sempre falo muito disso, porque para o cérebro... não funciona. Não só o intestino não funciona, mas para o cérebro a gordura tem um papel importante. Fundamental. Então, a pessoa acaba sacrificando. Eu teve uma época da minha vida... lembrando que são boas gorduras, hein? Gordura boa, não é a gordura amarela da picanha, gente. Por favor. A da carne, né? Não às aquela. Vezes vem aquela, a gordura e a carne. É bastante. Mas o lance é que às vezes no dia a dia, teve uma época da minha vida que eu cortei completamente gordura, porque teve esse movimento. A gente já teve alguns movimentos. A gente teve um movimento contrário ao sol, né? Que foi o negócio dos protetores solares, que você tem que se entupir de protetor, que você não pode ficar no sol segundo. Agora ninguém tem vitamina D. E tá todo mundo fodido. Enfim... E todo com o ritmo circadiano todo bagunçado, porque não fica exposto à luz natural. Aí depois a gente teve um segundo movimento, que foi o movimento da gordofobia. Eu nem sei se é esse o nome. Gordofobia é outra coisa. Não, é outra coisa. Mas é essa fobia com relação à gordura. Por exemplo, gordofobia até com ovo. É preconceito, né? Porque aumenta o colesterol. Isso, aí entrou o ovo e não podia comer gordura. Eu caí nessa falácia uma época, faz bastante tempo, mas eu parei de comer gordura, praticamente zerei. E, enfim, meus exames tipo de colesterol eram baixíssimos. Mas nem por isso eu estava bem. Tava o colesterol baixo, mas não estava bem. E perdi peso, não conseguia ganhar massa, não foi nem um pouco... Por quê? Sabe por quê? Porque os lipídios, eles fazem parte da parte hormonal. Isso, principalmente na parte hormonal, Então, você não vai produzir testosterona. Isso, provavelmente a testosterona estava baixa. Principalmente homem, que a testosterona do homem é maior do que a da mulher, isso é gritante. Você não pode, por exemplo, abaixar o seu colesterol lá, a gente fala não só do total, né? HDL, LDL, deixar aquilo de um jeito que você imagina que é saudável, mas o que é saudável? Né? Não é assim. Total. Eu tinha uma amiga nutricionista que falava assim, há muitos anos atrás, ela estava estudando, não repita, porque o que você repete é o que você está comendo a mais. Vai lá, põe a primeira vez. Seu cérebro vai lá, a hora que você vai colocar a comida no prato, é o que você precisa. A que você colocou a primeira vez. Repetiu, é excesso. Então, na dúvida... É porque a gente repete, às vezes, quando está muito bom e tal, uma coisa, você fala, vai repetir hoje, né? Era batata. Era batata assada. Então, viu o que é? Você está entendendo a influência. Essas mitocôndrias aí estão banhadas de glicose. Elas hoje eu precisava. Aliás, hoje eu só preciso de carboidrato. O dia inteiro. Mas o lance é esse de que a gente tem muita coisa envolvida. Depois eu quero até algumas coisas em relação à testosterona. A minha tá baixa, às vezes eu já pego uma receita aqui. Ixi, nutricionista não dá receita. Não dá receita, não. Dá. Mas eu não quero hormônio, não. Eu tenho medo de cair o cabelo. Depois a gente vai falar sobre isso, porque também é outra questão, né? Hoje o mundo fitness, a anabolizante virou uma parada. Nossa, e a galera ficou cool, né? Tipo, é legal tomar anabolizante, ser doidão, fazer implante de cabelo, porque cai o cabelo, e enfim. Ele é uma outra vertente que eu não pactuo. Mas todo mundo quer ficar um pouco mais no shape e a testosterona é um problema. Mas então você falou, né? Uma fonte de gordura, uma fonte de carboidrato e uma fonte. Aí você falou do prato, eu lembrei o que eu ia falar agora. Que eu tô enrolando, que eu tô tentando lembrar. O tamanho do prato influencia. Tem um estudo que foi feito numa lanchonete em que eles fizeram um prato 40% maior.
e não sobrava. Eu já li esse estudo. E aí depois eles depois volta o tamanho e continua não sobrando. Então, tipo, se a pessoa come o que tá no prato. Então, hoje pode reparar que self-service, quando é por quilo, né? Normalmente é um pratão desse tamanho. E tem muita opção, porque você começa na primeira opção, você vai colocando um pouquinho de cada, chega no final do... Seja, o seu prato já tá lotado. O seu prato já não tá cabendo. Mas eu aprendi a fazer uma coisa nesses restaurantes. Eu vou lá, aprendi Começa assim, sem querer, porque eu falo, vou servir a Maria primeiro. Aí eu vou fazer o dela, eu já vou olhando tudo que tem e resolvo o que eu vou comer. Aí você coloca todas as porcarias pra sua filha. É um exemplo de mãe agora. Não, eu coloco a comida dela, mas aí eu já sei o que tem. Isso todo mundo fala, né? Dá uma andada ali na porque pista. Se a gente for pegando sem olhar, quando vê, chegou no final. E tem uma estratégia que ninguém sabe. Que eu já tô dando spoiler que tá lá. Tá no curso, na escola de hábitos. Na escola de hábitos. Esse eu quero ver. Que é, gente, por onde você começa. E Total. todo mundo fala assim... Pelo arroz. Eu começo pela salada, porque me falaram que tá certo. Mas ninguém se pergunta por quê, né? E o que acontece? As fibras que tem na salada, nos vegetais, elas promovem mais saciedade e fazem com que o restante da comida diminua essa carga glicêmica e você fique num processo, né, de digestão um pouco maior do que você teria anteriormente se você comer só sua batata. Tá? Olha só. Eu comi alface também. Então, tomate e cenoura. Mas o mais importante é já começar por essa fibra, porque você já dá esse clique no processo de digestão. E é legal fazer um prato primeiro, tipo fazer só um prato de salada. Eu tenho visto isso às vezes em alguns restaurantes, algumas pessoas fazendo isso. Faz o prato ali de saladinha, come, porque aí você já mata um pouco daquela fome. Daquela voracidade que você vai, principalmente se você tiver com muita fome. Isso é legal, porque o que acontece comigo? Eu coloco um pouco de salada, mas eu vou colocando todo o resto junto, e aí eu vou comer junto. Não tem esse processo de comer um pouquinho. Mas é isso que eu queria chegar. Por exemplo, se você coloca tudo junto, independentemente, começar por isso. O que eu falo assim, depois já vai para as proteínas. Amanda, então vou comer tudo separadinho? Não necessariamente, mas começar para as fibras é o ponto principal, é a chave. Legal. Entendeu? Uma boa dica. Você pode ir também num restaurante bem caro. Porque pesar, na hora que der 100 gramas, você fala, nossa, Deus. Né? Aí você fala, melhor pôr pouquinho, porque senão vai ficar caro. Eu não vou conseguir pagar. Tira o macarrão. Arroz, eu não vou pôr arroz aqui, né? Vou pagar o arroz no quê? Pesa, batata pesa. Você sabe que o pessoal que vem... A salada, não. Você sabe que o pessoal que... tinha azeite, hein? Gordura tava molhadinho. O pessoal que vem de fora estranha muito isso aqui no Brasil, né? Que é o fato de você ter o self-service ali e tal, no mesmo preço. Tipo assim, não, mas peraí, se eu colocar só carne ou se eu colocar arroz, feijão, é o mesmo preço? É o mesmo. Mas tipo em alguns lugares preço por quilo, né? Preço por quilo. Em alguns lugares, por quilo, quando você pega só carne, eles mudam o valor. Talvez se for só carne, mas se você fizer um prato minimamente misturado e tenha 70% de carne, eles não vão te berrar. Então é uma coisa muito, muito louca. E uma coisa que você falou que me chamou a atenção é que quando eu viajei para fora, essa questão do trigo que você falou, eu imagino que deva ter alguma diferença, porque o pessoal lá fora come muito pão e não é gordo. O argentino tudo magro. Francês, espanhol. E sempre tem um monte de coisa que eles colocam na mesa. Eles têm as entradinhas, né? E inclusive são pagas. Depois tem que pagar. E uma coisa que o francês tem muito, né? Eles têm parcimônia, né? Eles comem muito pouco, eles beliscam. Tipo croissant e não sei o quê. E tudo isso, quando eu via lá, era muito pão, muito azeite, não sei o quê, não sei o quê. Eu falava, esses caras vão ficar rolando de comer isso aqui. Era muito pão antes do prato, né? Mas deve ter alguma diferença realmente no trigo, porque eles não engordam. A Argentina eu não vi. Quase não vi argentino gordo. Acho que na Argentina eu não sei, né? Não tinha. Espanhol também não. Mas o pouco que eu sei, né? É até um livro muito interessante, que é aquele Barriga de Trigo, não sei se vocês já ouviram falar, né? Que é sobre o glúten. Onde começou o trigo, né? Nessas regiões da Europa. Então, quando a gente começou a produzir aqui, se eu não me engano, tá, gente, posso estar falando errado, mas foi muito depois da Primeira Guerra Mundial, né? Então, trouxe para cá para começar a plantar e para fazer, e outra, né? Aí depois vem processos de pessoas que saem da Europa, né? Depois da guerra e vêm morar aqui, então que demanda começa a demandar, né? O que tinha lá, né? Para fazer as produções, né?
enfim, de alimentos, que ele já tem costume. Então, tudo isso começou a criar um ambiente diferente, né? E não necessariamente um clima ideal como o de lá para se produzir. Entendi. E eu acho até a quantidade que hoje se produz, né? É muito maior. Então, eu acho que aí já começa um monte de mistura também, um monte de coisa. Porque o trigo de antes não é o mesmo trigo de hoje. Isso definitivamente gente, não. Essas mutações. Nada é. Por exemplo, hoje a gente tem um avanço aí dos transgênicos. Eu dei aula... foi ano passado, gente, é porque o tempo está correndo muito. Eu dei aula agora para um ensino médio, porque o ensino médio, né, o MEC colocou agora novas habilidades para essa galerinha que quer ir para a graduação, para se identificar e ver se realmente é aquilo que eles querem, né? Então, eu estava dando aula sobre nutrição e tinha uma pessoa, paralelamente, fazendo a parte de gastronomia. E é muito engraçado, porque eu coloquei vários símbolos que, às vezes, aparecem em produtos de supermercado e a galera nem olha. E não, obviamente, os adolescentes, às vezes, não são eles que vão para o supermercado. É pai, mãe que vai. Mas ninguém tem o hábito de olhar. Então, por exemplo, o símbolo de transgênico. Depois que eu apresentei isso, eles começaram a ver um monte de coisa. Não é o T no triângulo? É, o T no triângulo, amarelo e preto. Vixe, mas passo batido. Então, e é importante a gente olhar. Por exemplo, a maioria das coisas que são do milho aqui no Brasil, gente, tudo transgênico. Tudo transgênico. Soja também. Então, é muito importante que a gente olhe, né, as embalagens também, antes de comprar qualquer coisa. E do ponto de vista de alimentos ruins? Não sei se você tem uma lista de um top 5, top 10, top alguma coisa. Mas, assim, o que fala assim, não, isso aqui tira. Porque, assim, por exemplo, eu lembro que a manteiga caiu nela, a margarina, né? A margarina caiu nesse lugar, né? Que é um alimento horroroso. O que mais que é realmente ruim para a saúde? Cara, eu sou super contra açúcar, de inúmeros aspectos. É uma coisa que eu brigo muito no consultório. Legal. Por exemplo, não consigo imaginar pessoas que tomam café com açúcar. Então, eu estava conversando até com a Lô, né, esses dias. É um hábito que você vai cultivando e até para você apreciar mais os alimentos. A gente se esquece que a gente tem vários sentidos, né, dentro do paladar. A gente tem o amargo, a gente tem o picante, o azedo, o salgado, o doce. Então, a gente precisa estimular isso, sabe? E as pessoas não estimulam. Então, açúcar, para mim, eu acho que é meu top 1. Entraria, por exemplo, esses... Mas o açúcar, qual alimento? Só para a pessoa traduzir. Porque às vezes fala açúcar, pode ser o sorvete... Cara, mas eu falo açúcar no geral. Não falo de sorvete. Ficou com vontade. Não, esse não pode tirar. Mas sorvete eu sei que é um negócio que faz muito mal, em geral, Nossa, né? porque tem só o açúcar, tem a gordura, né? Aquele lá de onde a gente toma não tem gordura hidrogenada. Tá, é a ilusão, cai nessa. Aí, a pessoa quer ser enganada, que tem isso também. Tem na parede que não tem, não é possível que eles iam pôr na parede. Não, tudo bem, mas assim, não vai ser um alimento bom para sua saúde. O lance é que aí sorvete, aí o que mais que entra? Tipo doce, qualquer doce. Qualquer doce. Usar o açúcar mesmo. Por exemplo, eu tomo suco de limão sem açúcar. Eu preciso sentir o gosto azedo do limão. Então, como é um suco de limão sem açúcar? É limão e água? Limão. Então eu também tomo suco. Tomo de manhã. Você toma de manhã de shot, então. É só fazer um suco. Não, eu adoro. Vou ensinar uma coisa para eles aqui. Que eu sou apaixonado. Água com gás com limão. Hoje virou modinha. Virou febre. Mas é muito refrescante, é muito bom. Uma delícia. E, tipo assim, não tem faz... que ser espremido. Limão espremido. Limão picadinho não dá sabor. E outra, tem maior risco de contaminação que eles falam daquele limão que fica... Porque eles cortam aquilo lá de manhã e deixam lá o dia inteiro para de noite servir, né? E se sobrar, quem sabe no outro dia não reaproveita aquelas rodelinhas que já estão cortadas. É meio perigoso. Então, normalmente eu peço limão espremido. Que pode ser que também espremeu de manhã e tá lá. Mas enfim, eu prefiro. Às vezes eu pedia antigamente o limão e eu cortava o limão na mesa. Me dá um limão aqui e parte ele pra mim. Que aí eu mesmo espremia.
Eu já fiz no começo, porque agora virou modinha, em todo lugar tem. Mas no começo eu já tomo isso há um tempinho. Eu tinha que pedir o limão. Aí o cara não entendia. Não, mas o limão... Não, me traz um limão. Cara, isso e uma é muito faca. bom pra burlar, por exemplo, os refrigerantes. Ó, ele tá aí no meio. A margarina, o refrigerante, o açúcar. O refrigerante tem muito açúcar também. O H2O, inclusive, né? Refrigerante Cara, gente, H2O é o refrigerante sem açúcar. Viu? É refrigerante, né? É, claro. Eu falo isso, a minha filha, a gente... conversei muito com a minha filha e ela, por livre e espontânea vontade, depois de eu mostrar um vídeo pra ela que morria 100 mil pessoas por mês. Por espontânea pressão. Não, mostrei um vídeo. Falei, filha, você sabe que morre gente com esse negócio de refrigerante? Ela falou, não, papai. Eu peguei na internet, mostrei um vídeo e ela falou, papai, morre mesmo. Nunca mais ela tomou, era Guaraná, ela era apaixonada. E aí, não falei a marca, Guaraná tem um monte, não tem? Eu falei, mas, enfim, não vai Os refrigerantes não vão me patrocinar, então, enfim. Aí... ela parou e o avô dela comprava aquelas pequenininhas pra ela e ela chegava na casa dele. Ela falava, não, vovô, isso aí mata, não vou tomar mais. Ela parou. Só que agora, recentemente, ela pegou esse de H2O. A gente deixa só no final de semana, mas eu sempre fico nessa dúvida. É meio que refrigerante igual. É um pouquinho menos, né? Mas vamos falar assim, em termos de... Gente, se já não tem o açúcar, já é meio caminho andado. Sabe? Já é melhor, né? Já é melhor. É. Mas, por exemplo, já o refrigerante que eu não vou falar, aquele marrom tal. Sei, aquele escuro. Aquele escuro. Parece café. Até mesmo zero. Aquilo lá, gente. Nossa, é muito. Aqui é uma bomba. Esse povo é muito louco. E que agora acha que é cool, que é zero. É zero. Você sabe que o zero veio também dessa noção, né? Porque, tipo assim, quando falava que era diet, parecia coisa de gente. É coisa de obeso, gente que tem problema de saúde. Aí o zero é fit. É fit. Aí o zero, não sei o que, zero. Aí o pessoal cai, enfim. Então vamos fazer a listinha aqui. Eu gosto de listinha. Açúcar. Top 1, margarina. Que foi bom que você falou, lembrei dela. A margarina. Refrigerante. Qualquer macarrão tipo instantâneo. Esses dias eu vi macarrão instantâneo, que é um veneno. Uma vez uma amiga falava assim, que toda vez que você come um macarrão instantâneo, uma fada morre. E toda vez que eu vou abrir um e fazer para Maria, eu lembro da fada e falo, meu Deus, matei a fada. É verdade. Tem que pegar coisa lúdica pra pessoa parar. Tem que contar a história. Mas eu continuei matando as fadas. Glutamato monossódico tem muito, né? Tem no pozinho do macarrão. Nossa, do tempero, né? No tempero. Ele vai ter, por exemplo, naqueles amendoins coloridos. Vai ter naquela coisa que todo mundo compra pra tomar uma cervejinha e comer aquele tipo um salgadinho, sabe? Que eu não vou falar o nome. Terrível, Isso aí. Que é... Nossa, gente, aquilo que a sua mão fica até colorida. Parece uma pizzazinha. E o corante amarelo, altamente cancerígeno. Olha. Então tem que olhar. Porque corante amarelo e caramelo, né? Ele, por exemplo, tem umas coisas que você nem imagina. Eu não sabia que tinha, por exemplo, eu amo vinagre balsâmico. Tem no balsâmico. Alguns não tem. Então, é importantíssimo olhar rótulo, gente. Olhar ingrediente. Eu pego muito no pé disso. Porque conforme você vai... por mais que eu seja da área, conforme você vai olhando coisas que vão criando novas, a gente vê que está lá escrito muito pequenininho. Se eu realmente estou querendo essa informação, eu olho. Mas se eu não quero, se eu só coloco no carrinho do supermercado... E assim, só porque isso é uma coisa que eu acho que a pessoa vai pensar. Porque qual que é o lance? A gente começa a fazer dieta, como quase tudo na vida. Você começa a fazer um comportamento para tentar melhorar, aí você vai, vamos supor, comecei a fazer dieta. Aí hoje você não comeu um negócio que você gosta, diminuiu e tal. Amanhã tal. Deu uma semana, você tira a camiseta. Tá igual. Não mexeu. Só que você ficou uma semana sem comer o que você gosta. Basicamente foi isso que aconteceu. Então não mudou nada. Mas, obviamente, que se continuar, isso vai ter né, a gente espera que tenha um benefício. Mas o que é o que as pessoas não sabem que ela está se impactando? Por exemplo, falta de energia. O que você acha que, tipo assim, a alimentação errada vai te causar? Não estou nem falando do câncer, da obesidade. Eu estou falando daquilo que, ela quer performar, a gente tem gente aqui que quer estudar, que tem rotina apertada, quer ter alto rendimento. O que ela precisa saber que é essa alimentação mais saudável que vai proporcionar para ela no dia a dia? A primeira coisa que você já respondeu aí com essa pergunta, energia. Então, para mim, eu acho que é a ponta do iceberg, aí é o principal. Porque
se você não tiver uma estratégia, principalmente para quem estuda, se comer, por exemplo, uma comida muito pesada, perto daquela hora que você separou para estudar, já matou seus estudos. Vai ficar digerindo lá. Vai ficar digerindo. E uma coisa que eu sempre falo, você tem que ser inteligente e entender como seu corpo funciona. Então, exemplo, o que o corpo está fazendo após comer? Ele vai fazer o quê? O processo de digestão. E se você está estudando, você está estimulando o quê? O seu cérebro. Não tem como fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Ou vai sangue para cá ou vai sangue para... Assim, gente. Entre aspas. Né? Tipo, sabe? Então... Ou prioriza uma coisa ou prioriza outra. Né? Que vai parar de funcionar. Por exemplo, coisas que ninguém imagina. Para quem estuda, isso é fantástico. Você... num determinado período, por exemplo, colocar alarmes para você movimentar o seu corpo. Que legal. Então, fazer com que você movimente faz com que você crie um espaço de energia. E eu escutei sobre um estudo esses dias, eu não li, escutei outra pessoa, né, do ramo de nutrição falando, achei fantástico. Existe um estudo que fala que as pessoas que fazem um treino, tipo, pesado, sei lá, 6 horas da manhã, o meu treino é pesadésimo e eu acho que eu tô arrasando. Só que chegou o restante do dia, eu fiquei sentado, aquilo não vale de nada. Se a pessoa, por exemplo, ela tem um estímulo de manhã e ela continua dando estímulos pro corpo, o corpo, ele imagina que ele tá sempre em movimento. Acelera o metabolismo. Tal. Acelera o metabolismo. Então é muito interessante. Polichinelo. Todo Cara, dia, mas você entre uma reunião e outra. Que isso é fantástico, que faz muita diferença. Não, você quer ver uma coisa que eu li a respeito? Eu tentei implementar, acabei não conseguindo, mas enfim, é algo que eu queria muito implementar. Caminhar depois que você faz uma refeição. Total. Nossa, isso é o poder. E eu já fiz, e eu vi o benefício, mas o sono... E não é muito. E não é muito. Não, é uma caminhadinha. Porque você estimula esse açúcar no sangue não subir tanto. E aí você tem a sua energia depois no restante do dia fica muito melhor. Muito melhor. Você fica muito porque você não vai com aquela situação de letargia pós-prandial, né? Assim, agora eu tenho que trabalhar. Eu, na época da pandemia, eu dava muita aula personal, né? Porque os estabelecimentos não podiam funcionar. Então, eu ia dar aula de yoga na casa das pessoas. E, cara, pra mim era terrível. Eu tava, na época, quase vegetariana, né? E já tinha aquela coisa da fome toda hora, mais carboidrato, ou seja, picos de glicemia. E quando eu tinha que dar aula 2 horas da tarde, para mim era morte. Pegar o carro, cara, isso é um perigo. Porque você já tá ali naquele piloto automático, né? Do caminho que você tem que fazer, já vai piscando o olho. É um perigo. Para quem pega estrada, por exemplo, sabe? Então... E no fim é sobre isso, né? É sobre a sua alimentação e o seu estilo de vida comportar ou alinhado com o objetivo que você tem. Exatamente. Então, por exemplo, a gente aqui, muitos das pessoas que estão ouvindo agora, quer passar no concurso público, está estudando. Então, a sua alimentação e a sua atividade física tem que te dar condições para você se manter nesse objetivo. Então, por exemplo, teve uma época que eu fiz crossfit e nada contra o crossfit, mas... Enfim, não faça. Tô brincando. Mas é que cansava demais. Eu gostava, aliás, eu gosto até hoje, mas realmente era extenuante, porque eu sou muito competitivo, eles estimulam a competição, então se você tem o drive, você começa a querer, põe mais peso, vamos ver a PR, quanto você consegue carregar, e você vai ficando naquela loucura. Só que quando no resto do dia eu era um imprestável. Eu ficava parecendo um... É importante a gente definir isso. Então, tipo assim, aí eu falei, cara, isso aqui... Pode ser que uma época da minha vida que eu tiver completamente estabilizado e já não fizer sentido mais ter que estar correndo tanto quanto eu corro, nas outras atividades, estudando, me aprimorando, aí pode ser que eu faça. Mas hoje é incompatível. Por quê? Porque é extenuante. Então, assim, a alimentação ela vai na mesma linha, né? Ela tem que tentar ser um suporte para você atingir seus objetivos. Exatamente. De energia, de tudo. E aí existem estratégias, tipo... que você pode individualizar mais, colocar alimentos, por exemplo, que são estimulantes num determinado período. Se essa pessoa, por exemplo, não estuda à noite, né? Que aí prejudicaria o sono dela. O sono. Mas você pode colocar isso. Pó de guaraná? Quem nunca? Nossa, então... Mas a gente coloca, por exemplo, para quem tem muita sensibilidade com café, por exemplo, um guaraná cipó no shot, por exemplo, de manhã, dá um up... Sabe? Cacau,
gengibre num suco verde, enfim, nossa, tem muita coisa bacana aí para acrescentar, sabe? Legal. E a pessoa identificar isso, mas eu sempre bato muito na tecla da rotina. Nossa, porque a nutrição vai adiantar você ter estratégias e começar a se alimentar para estimular a produtividade, perfeito. Mas se a pessoa não tiver rotina, sei lá, no meio disso ela não dormir bem, não vai fazer diferença nenhuma. É um complemento. São várias coisas que vão se complementando. E tem algum alimento especial aí para ajudar na memória? Cara, memória, deixa eu pensar aqui comigo. Geralmente, quando a gente fala em memória, a gente fala muito de ômega 3, né? Aquelas oleaginosas. E também de complexo B. Então, onde que a gente acha muito complexo B? Em alimentos verdes escuros, tá? Então, brócolis, espinafre, couve, o kale, que ficou famoso muito nos Estados Unidos, né? Também fora, na Europa. Agora, o pessoal do Brasil tá trazendo kale. Aqui em Franca, não sei se vão achar. Mas tem bastante coisa, assim, aspargos, né? Então, isso tudo... O selênio da castanha também castanha, ajuda. Eles falam, a castanha A castanha de Pará, não é? Por exemplo, uma castanha... Não, é do Pará mesmo. Do Pará. Uma castanha do Pará já é a quantidade de selênio suficiente. De selênio. Mas aí castanha, tanto as duas são pro cérebro, porque é uma fonte de gordura, né? Uma gordura boa. O azeite é comprovadamente... Eu tenho um livro muito legal do David Permuter, chama Dieta da Mente. Aí ele fala, eu tenho as duas versões, é excelente o livro, né? Ele é nutrólogo e ele é neurologista. Então ele tem as duas, ele entende essa parte de nutrição, mas ele entende também da parte neurológica e tal. Então é um livro muito bom que eu li e aí ele fala de algumas coisas. Uma das coisas que ele fala muito é o ômega 3. E eu passei a consumir muito ômega 3. Cara, e melhorou muito o meu colesterol. Por incrível que pareça, meu colesterol baixo. Ele é antioxidante, né? Mas a fração do ômega 3 que te ajuda no colesterol é o EPA. E a fração que te ajuda no cérebro é o DHA. O DHA para o cérebro é uma proteção. Às vezes eu comprava até com... Mas hoje eu prefiro Os dois são antioxidantes, né? Não estou falando que só o EPA te ajuda no colesterol, mas ele é a fração anti-inflamatória, vamos dizer assim. Então fica a recomendação, porque essa eu acho que é uma recomendação que praticamente não tem restrição, né? Não. Ômega 3, você consumir até 1000 miligramas de ômega 3. Mas é importantíssimo olhar marcas, né? Eu não posso falar agora, né? Dar dicas de marcas, mas é importante ver a fração de EPA e DHA. Isso aí sempre é muito baixo a de DHA, normalmente. E uma dica que tem lá no meu Instagram também é você congelar o ômega 3, que ninguém fala disso. Congelar o comprimido, a cápsula? O comprimido para você ver a qualidade. Pegar um. Achei que era para beber congelado. Não. Você coloca no congelador e se ele congelar, é que ele tem uma fração de óleo que não é... Óleo ruim. Que não é ômega 3. Porque ele não congelaria. Ele não congelar. O certo ele não congelar. Vou fazer hoje, porque eu tô comprando um lá, nem sei. Você sabe que eu agora... tenho um caro de uma marca famosa. Não, eu vou produzir uma marca própria, viu? Vocês vão saber logo. Não, para, Matheus. Pelo amor de Deus, tem novidade. Mais trabalho. É verdade. Não inventa nada mais. Vai ter um pra... um brain power, assim, pro cérebro e um de ômega 3, porque é o que eu consumo, enfim. E aí depois a gente vai ter... É sério, já tenho... Depois dele, tipo amanhã. Essa semana. Eu tinha uma reunião esses dias, não consegui, mas em breve teremos uma marca. E aí vai ser uma top que a pessoa pode pôr no congelador que vai funcionar, que não vai congelar. Passar no teste a mão da Altran. Mas é legal a gente trazer coisa prática, porque, por exemplo, o ômega 3, eu falo pra minha mãe, não fica assim, porque tem estudos sobre a reversão e a diminuição da questão do Alzheimer, a demência. Então, é um negócio muito poderoso que eu, por exemplo, consumo todos os dias e minha mãe, por exemplo, que já é mais velha, eu falo, mãe, tem que comprar. Sempre pergunto pra ela, e o ômega 3 você tá tomando? Ela fala, não, tô tomando e tal. Depois a gente vai ver a marca que ela tá tomando, eu nem sei, mas isso eu vou fazer o teste do congelador agora. É importantíssimo ver isso. E no Dieta da Mente também ele fala da questão que aí seria o contrário, né? Seria alimentos que não favorecem, por exemplo, glúten. O glúten é um problema. É um problema aí que a gente está enfrentando. Eu tenho um pouco de intolerância. Eu tenho intolerância à lactose. Quando eu era criança, dei muito trabalho para minha mãe, porque ela, naquela época não se diagnosticava.
há 20 anos atrás. Foi agora, quando eu era criancinha. Mas de lá pra cá, o glúten eu tenho uma certa restrição. Por exemplo, como eu como pizza, a cerveja tem, não tem? Tem. Depende. Tem uma agora tem. tem. Só agora tem uma outra que não tem. Mas enfim, a cerveja me dá piriri. E eu já não tenho muito paladar, então pra mim não é nenhum problema. Mas quando eu tomo, depois me solta o intestino e tal. Então pizza e cerveja é uma combinação que... E eu acho que é por conta do glúten, assim. Normalmente eu tenho um pouco de... Tá lascado hoje. Então, aí a pessoa... Não, eu já vou chegar lá em casa e comer minha comida. Depois desse aqui, você vai conseguir comer... Lógico que eu vou. Viu, Amanda, como é que a companhia é? Eu vou. Uai. Eu não vou comer. Ó, tá prometido. Não vou comer o que tem lá em casa. Você tira a foto, hein? Não comerei a pizza. Você não vai comer a pizza. Não vou comer a pizza. Vai sair focado talvez nesse um pedaço, podcast, gente. Talvez um pedaço. Talvez, ó, já tá mudando de assunto. Não, eu fico na sua frente. Nesse ponto, eu tô brincando com isso. Mas quem me conhece sabe. Se eu falar que eu não vou comer... Eu sou dessas. Eu chego lá no meu marketing... Não, eu tenho que falar essa. Eu brinco demais com... É só menino novo, né? Galera moçada e é biscoito recheado, bolo, sei lá, broa, coisa de padaria, né? Essas coisas. Na padaria você não compra nada bom. Toda vez eu chego... Não, eu não acredito. Você vem aqui, você não come nada. Eu falei assim, gente, alguém me oferece alguma coisa que presta, né? Me ajuda, me ajuda, pra eu poder comer. Ai, você só toma café e toma água. Eu falei, o que tem pra vocês me oferecerem. Não, é terrível. Aqui eu coloco só... Mas eles que compram, eles que escolhem. Aí tem frutas, perde, mas tem. A galera edita meus vídeos e não então tá escutando comigo, né? Isso, mas é o que eu falei. Saber, no começo do podcast, saber e não colocar em prática é a mesma coisa que não saber. E a maioria das pessoas faz isso. Mas esse lance do glúten é uma parada muito séria, né? E dizem também vários malefícios pro cérebro também. Sim. Nesse livro ele fala muito. Tem aí uma... Eles falam que é um tipo... O Alzheimer é um tipo de diabetes, ele fala. Não tem o lance de tipo assim... o glúten faz mal para quem tem intolerância, mas para quem não tem, ele não faz mal. Não tem isso. Não existe. Ele faz existe para todo mundo. É uma cola, um negócio que cola. Uma proteína adesiva, né? Que não é bem digerida. É um problema mesmo, né? E a maioria dos alimentos tem, então... E se a gente ficar sem, a gente vai sentir essa melhora, né? Esse que é o lance. Você sente a melhora, né? De energia, de disposição... Recentemente eu tive uma intoxicação alimentar, eu e minha esposa. Nossa, é terrível ficar doente. Gente, ainda por algo. Ruim. Eu quase morri. Não estavam comigo. E intoxicação alimentar é uma coisa bizarra, né? Que às vezes você tem umas sensações, por exemplo, calafrio. Não, eu fiquei. Ficou tudo branco. E você não imagina que aquilo é tão sério, que vai causar sabe? Enfim. O prejuízo é muito grande, né? A galera tem que se conscientizar um pouco. E agora partindo para um outro viés que eu queria te perguntar, você falou sobre isso, inclusive na Escola de Hábitos, eu já disse, a Amanda é uma das professoras que tá lá ensinando sobre essa parte de nutrição. E o que a pessoa pode fazer para organizar a rotina dela? Para que ela consiga comer, isso fique de forma mais prática, enfim, para que no dia a dia seja executável, que não seja uma coisa só... bonita no papel e que a gente não consegue executar. Então, primeira coisa é planejamento. Então, se você já tem... a gente já falou no começo do podcast, qual seria o melhor alimento? Alimentos in natura. Então, dentro disso, você tem que organizar diante da sua rotina. Então, se você conseguir fazer já, sei lá, no seu domingo, uma preparação já da sua alimentação para a semana. Amanda, eu tenho que pesar? Gente, um pontapé para começar é comer comida de verdade. Esse aí já é detalhe. Já é o primeiro passo, sabe? Você não precisa ficar pesando tudo. Não tem essa necessidade. Se você nem conseguiu comer alimento saudável, você já está preocupado com pesar. É tipo a pessoa que nem está treinando e já está preocupado com grão de arroz. Não, no detalhinho do whey que ele está comprando, porque o meu whey é concentrado, eu preciso do isolado. Não está nem treinando. Sabe? Então, são detalhes assim que a gente não precisa apegar agora. E a mudança, ela começa no 1%. Então, um pouquinho que você faz já... Então, primeira coisa, planejar essas refeições. Importantíssimo, os lanches intermediários serem práticos. Então, pode ser um whey, pode ser castanha, só que tudo, obviamente, com equilíbrio, né?
Por exemplo, tem gente que come castanha igual pipoca. Eu não tenho maturidade para comer castanha. Castanha é tenso. Então, qual que é a maturidade? Você já deixar a porção certa. Já deixar a porção certa. Aqueles coisinhos. E aí você vem, traz um só, né? Um só. Porque exatamente. Se deixar a caixinha, você vai no carro pegar. Vou lá. Então, é isso. Eu sempre tô, por exemplo, com coisa de nutricionista, né? Mas sempre tô com um sachê de whey na bolsa, castanha, sabe? Uma bananinha desidratada. Coisas desse tipo, que são práticas que não vai estragar, que você pode carregar na bolsa, entendeu? No carro, enfim, e ser feliz, porque não passa fome. Então, é organizar mesmo. E outra coisa que eu falo que é fundamental é a rotina, que eu já falei aqui várias vezes. Então, para uma pessoa que quer ter hábitos melhores, não adianta, ela tem que ter movimento, ela tem que treinar a cabeça dela, a mente dela. Horários definidos. Horários definidos. Então, que horas eu vou começar a estudar, que horas eu vou parar. Que horas eu vou almoçar, porque tem gente que almoça das rotina, 11 às 3. Exatamente. Rotina, a gente é movido por um ciclo circadiano. E a gente fala muito de ciclo circadiano para o sono. Gente, não é só isso. É para comer, para tudo. Você tem uma janela de alimentação já para fazer melhor a sua digestão em tal horário. Então, eu já tenho o hábito de comer todo dia meio-dia. Então, todo dia meio-dia. Total, Sabe? Eu preciso acordar cedo porque eu estudo mais cedo, sei lá. E depois eu vou pro trabalho. Então, eu acordo, sei lá, vamos supor, 4 horas da manhã e vou pro trabalho às 8, eu estudo 4 horas. Então, eu tenho que comer mais cedo, ter um jantar mais cedo para eu dormir bem. Dormir entendeu? bem, isso. Então, são isso estratégias é uma que coisa você tem que colocar. Muito legal, porque eu li esses 2 livros, tanto da Dieta da Mente, e tem um que chama Mude Seus Horários, Mude Sua Vida. Que é de um médico Ayurveda, né? Ele é médico e é também da medicina Ayurveda. Eu tô lendo ele. Você tá lendo? É muito bom. Ele é muito bom. E aí, qual que é o lance? Você vê que eu estimulo, pessoal. Tem os livros aqui para eles lerem. Aí só basta a pessoa procurar. É engraçado que são 2 livros diferentes, 2 especialidades diferentes, e aí eles falam a mesma coisa. A mesma coisa em questão de horários. Então, o que eles falam? Para você, o horário de acordar bem parecido ali e tal, a sua primeira refeição, o horário, o que você vai comer, o horário de almoço, meio-dia e tal. E a última refeição, e aqui é um ponto importante, sempre mais cedo. Sempre antes das 8 horas. E 8 horas já é tarde. Já é tarde. Porque nosso ciclo produtivo, né, de trabalho acaba estendendo um pouco. Mas o certo seria ali perto das 18, 19. Enquanto tem luz. Enquanto tem luz do dia, né? No livro isso é no muito real. Quando eu levo a comida lá pro beach, eu como lá. Eu como e vou jogar. Ninguém acredita, não é possível, eu tenho uma congestão, mas eu não como muito, né? É um negócio, pouco. Eu jogo melhor, não fico querendo assim, nossa, eu tô com fome, vou ficando, sabe? Aquela que vai deixando, passando da hora. De vez em quando eu tô jogando, me dá umas tremedeiras, assim, quando eu janto, não dá, sabe? Minha pressão parece que cai, quando eu janto não cai. E eu emagreço quando eu começo a comer mais cedo. Comer mais cedo é uma coisa fundamental. É fundamental. E é uma coisa que parece que ninguém fala, mas assim, se você come um pouco mais cedo, o processo de digestão, o seu corpo já está devagar à noite, lento. Então, ele vai... Eu, por exemplo, eu tenho... na Ayurveda chama de fogo digestivo. Eu falei da Amanda, a Amanda veio nesse projeto, porque eu sei que ela tem conhecimento dessa área, eu sou apaixonado por essa medicina Ayurveda e das coisas que eu já li. Claro que é muito grande, mas das coisas que eu já li. E a diferença que faz quando você janta mais cedo, porções menores... na hora da janta. E a Ayurveda, para mim, foi o boom de autoconhecimento. Foi logo quando eu falei do meu processo no coaching, né? Foi muito perto esses 2 cursos. Fiz um curso com um cara que se chama Amit Goswami, que é bem da linha do Deepak Chopra. Eles trabalham muito essa linha de física quântica, para quem acredita, para quem faz sentido, para mim faz muito. Para mim também. E depois eu tive esse curso de Ayurveda com professor chamado Paritosh, um indiano fantástico, esse cara é brilhante. E foi ali que eu comecei a entender meu corpo, sabe? Porque hoje eu entendo até mais com a genética, mas para você ver como é que a Ayurveda é uma
uma medicina ancestral e já estava muito na frente, né? Muito. Porque, e tudo exemplo, que, tipo, açafrão, que é a cúrcuma, eles já falam disso aí há 5 mil anos. E chegou agora aqui, né? Tipo, parece que agora é novidade. E a gente está colocando agora como novidade. Então, a Ayurveda é um processo de autoconhecimento fantástico. Porque você está regido por elementos e nós somos todos natureza, né? Então, quando você entende, por exemplo, essa questão da janela de digestão, por mais que meio-dia seja o ideal para todo mundo, dentro da Ayurveda, às vezes não é. Para uma pessoa vai ser a janela dela de alimentação vai ser 11 da manhã, para outro vai ser dependendo hora da hora que tarde, acorda. 2 horas. Então, por quê? Porque aí eu vou entrar em detalhes, mas na Ayurveda a gente identifica um biotipo físico, mental e espiritual dentro dos doshas, né, que são esses elementos e do que a pessoa é regida, né? Ou como ela tá naquela fase da vida, porque influencia a fase da vida. Total. Tá? Isso eu tô, gente, tô jogando assim, sabe? Só para dar uma visão, normal. Porque é muito mais profundo, detalhado. Então, quando você se identifica, que você vai lendo sobre aquilo, você fala, opa, eu sou assim, eu sou assado, então minha janela de alimentação é essa. Por exemplo, eu sou uma pessoa... Como que o yoga chegou para mim? Tive esse processo de depressão aí e eu sou muito acelerada. Então, eu descobri essa semana que eu sou hiperativo. Eu não sei se eu sou. Eu sou hiperativo. Não tive Mas eu vou te passar o teste. Eu fiz o teste. Mas eu sou ligada no 220. Eu faço 1000 coisas ao mesmo tempo e, modéstia à parte, com uma boa execução, sabe? Eu tô sempre fazendo... várias coisas. Mas exige muito da gente, mas né? Mas exige muito. Chega no final do dia, assim, eu tô esgotada, sabe? E aí eu falei assim, cara, eu preciso resolver isso. E foi quando eu fui pro yoga. E o yoga hoje, por exemplo, a gente tem várias linhas de yoga. Por exemplo, a gente tem uma linha, você falou do crossfit, tem uma linha, é o crossfit do yoga, né? Que é o Ashtanga Yoga. Ashtanga, porque é muito bem mais puxado. E aí, por exemplo, eu cheguei num ponto, numa época que eu estava fazendo, eu ainda faço hoje, mas com outra visão, né? Para você ver como é que se conhecer vai dando outra visão para as coisas. Na época que eu estava fazendo, eu já estava com um nível de cobrança, de exigência, fazendo um monte de coisa. Ainda fui fazer a Ashtanga Yoga, que é mais exigente ainda. Eu não estava tendo habilidade, porque eu cheguei numa postura que eu não passava daquela postura, gente, mas nem a pau. Aí eu falava assim, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Aí eu ficava mais pirada, eu ficava pensando nisso o dia inteiro. Então, olha como é que é importante. Dentro até do yoga, você achar uma prática que realmente faça você desacelerar. Porque o que você precisa? Por exemplo, cada um está buscando uma... Exatamente. E a Ayurveda fala isso. Eles tratam como desequilíbrio. Eu nem gosto de usar essa palavra. Mas eu penso muito mais naquilo que você tem que criar habilidade, né? Desenvolver o outro lado. Desenvolver o outro lado, exatamente. Essa semana eu vou começar um processo agora para buscar isso. Porque... eu sou hiper acelerado. Quem já viu aqui, às vezes se filmar, eu fico assim, ó, balançando o pé o dia inteiro, balançando as mãos, eu roo unha. Eu reprovei na escola, então quando era criança tinha muita dificuldade de me manter concentrado. Então, assim, várias coisas na minha vida. E agora, recentemente, eu fui saber que eu tinha TDAH. E enfim, agora até vou fazer... Uma moça vai fazer um laudo mesmo, né? Porque eu fiz o teste, aí li muito, eu li 2 livros da Associação de TDAH, uma associação mundial, DSM-5, que é o de transtornos mentais, e aí li também toda a parte. Então, assim, faz muito sentido, eu tenho convicção, porque de 9 itens dessa parte de hiperatividade eu tenho 7, muito altos. Esqueço as coisas, perco, enfim. E aí é um problema. E aí você achar qual que é o seu ponto de equilíbrio. Então, eu comecei a falar porque, por exemplo, na minha digestão, a Ayurveda fala de fogo digestivo, isso, né? A minha é lentíssima, é muito lento. Então, quem já assistiu live em mim, que estiver assistindo aqui, volta e meia eu tô na live e eu falo assim, tá voltando ainda a janta. Eu faço live à noite, eu vou regurgitando a janta. Ai, gente. Juro, aqui agora eu já devo ter, assim... dado uns 3 arrotos silenciosos. Ainda bem, mas né? de digestão, que eu ainda tô sentindo o processo de digestão. Eu comi,
Eu comi mais tarde hoje por causa da Lorena. 2 horas da tarde, porque a Lorena só me traz problemas, só manda mensagem com problema. Aí eu fui comer 2 horas da tarde, que é uma coisa rara, normalmente eu tenho horário certinho. Mas é a pessoa buscar o que tá faltando para equilibrar. Exatamente. E a Ayurveda, ela é regida por uma palavra que eu sei lá, é a minha palavra da vida, que é prana, né? Que é energia vital. Nossa, e como dentro da Ayurveda você encontra essa energia vital? Que é essa coisa que eu falei da rotina, né? Que a Ayurveda já falava há 5.000 anos atrás. É movimento, traz energia vital. Práticas de respiração, ninguém faz isso, gente. Nossa, eu falei disso nossa, semana. eu tô estressada, vou fazer aqui. Inspira, expira, sabe? Umas coisas assim. Ninguém faz. Ninguém. E tem um resultado imediato. E tem um resultado imediato. Ninguém viu que a hora que eu sentei aqui, eu respirei 3 vezes, né? Eu acho que tava filmando. São várias coisas que vão gerando o quê? Prana. Na Ayurveda também tem algo muito legal. Fazer yoga. Você ainda tá dando aula de yoga? Tô. Eu vou lá fazer aula agora. É importantíssimo, né? Você entender também que os alimentos, eles têm prana. Então, por exemplo, eu não deveria estar falando isso agora, né? Porque eu estou falando para a galera fazer marmita e congelar. Mas o ideal não é congelar, porque você tira prana, você tira energia do alimento, né? Total. O ideal é você dia que eu intoxiquei estava congelado. Aquilo que você vai comer. Eles acreditam muito na energia que você coloca quando você está cozinhando. Tem muita coisa. Tem muita coisa aqui que a gente poderia falar. Mas é legal a pessoa saber que tem esse universo. Depois pesquisem sobre medicina Ayurveda, é um negócio bem interessante. Esses 2 livros eu recomendo fortemente. Mude Seus Horários, Mude Sua Vida, que eu me esqueci o nome do autor. E tem um que, para quem quiser saber dos doshas que eu falei, tem um de uma brasileira, ela é fantástica, ela se chama Márcia de Luca. Márcia de Luca. Certa. Eu acho que se chama A Ciência da Ayurveda, algo do tipo. Vou comprar. É um livro laranja, é só para vocês entenderem. Vou comprar. Livro é sensacional. Fantástico. E ela fala bem isso, sabe? Por exemplo, dentro disso, dentro do cotidiano da Amanda, qual que seria a prática ideal de yoga? Uma prática para ela relaxar e não para ela pode ser para ela ficar competitiva, né? Competitiva. Que já é o natural, o seu natural. Hoje eu tô lá na Ashtanga, mas tipo assim, sem gerar competição, sabe? Então eu vou no meu time e tal, e eu comecei a criar esse hábito, mas não é todo mundo que consegue. Legal. Muito bom, turma. Estamos chegando ao fim. Resistiu. A Lorena disse que tá cansada. Tá com falta de açúcar no sangue. Falamos até, hein? Falamos um pouco, 1 hora e pouquinho. Mas enfim, tem alguma coisa que você gostaria de falar, que às vezes eu não te perguntei, que é interessante pra galera que tá aí? Ai, cara, acho que eu falei bastante coisa. Acho que não tenho nada a acrescentar, mas queria deixar aí de insight pra galera que o primeiro passo sempre já faz uma grande mudança, né? Então, começar o ato de você já colocar, nossa, hoje eu começo. Porque as pessoas deixam muito para amanhã, né? Segunda eu começo a dieta. Aí na terça que eu já comecei a dieta, eu vou tirar mais alguma coisa, eu vou fazer um tipo de restrição. E não é bem aí, né? A gente está falando aqui de qualidade de vida. E o primeiro passo para ter qualidade de vida é se alimentar com comida de verdade. Massa. Eu tava olhando, é sempre dia 1º e 2ª, né? Tava olhando o calendário. Quando dia que vai ter um dia 1º. Né, Bruno? O dia 1º, pra eu voltar pra academia, fazer musculação, que eu não gosto. Aí eu falei, vai ter que ser numa segunda no dia 1º, de julho. Tem em julho? Do ano que vem? Do ano que vem. Não. Aí eu volto. Viu como é que é a má companhia? Eu tento ajudar, mas é difícil. A pessoa quer ir pro buraco, é difícil. Mas o lance é a galera se conscientizar de que isso é relevante. E é relevante, não, igual no meu caso, essa questão da hiperatividade. Ela me atrapalhou em vários aspectos, mas também me ajudou em outros. Então, tipo assim, eu sempre fui alguém que realiza muita coisa, que consegue fazer 10 frentes, né? E o pessoal que sofre com isso. Mas o lance é porque eu preciso buscar esse equilíbrio porque eu fico muito agitado. Aqui no podcast o pessoal reclama muito, porque às vezes eu interrompo. E eu sei que eu interrompo, mas também tá nos itens lá. De tipo assim, de troca. Não é por mal, não é pra prejudicar. É uma questão, é TDAH. Enfim, é um distúrbio que você acaba ficando muito acelerado. E você já tá pensando antes da pessoa responder. Tá pensando antes da pessoa responder, sem querer. Você completa a frase. Assim, quantas vezes eu completo a frase? Eu completo a frase das pessoas. Eu sou assim. Então a pessoa talvez... tá super empolgada.
Isso! Aí ela até murcha. Não dizem que quando a pessoa é quando a gago... pessoa tá andando devagar perto? Não, a pessoa anda devagar perto de mim, eu tenho vontade de pegar pela mão e vir... Sabe igual faz com criança? Fala, vamos andar um pouquinho mais rápido. Então a gente... Mas no fim eu tenho que achar esse ponto do que... E aí, equilíbrio. E não só... Por exemplo, se eu... Até na alimentação, né? Então, tipo... Provavelmente, você deve saber, os alimentos... Devem ter alguns alimentos, mas... Tipo assim, uma carne, você bateu uma carne, pode ser que a energia que gere seja mais para esse lado, que é o que eles chamam de fogo digestivo, é o tipo de alimentação para cada... Então, como eu tenho a digestão mais lenta, uma refeição de tal jeito pode agravar te prejudicar. Isso. Então, é pensar de forma sistêmica para viver em alta performance, que eu acho que é isso que as pessoas querem. Viver a sua melhor versão. E eu acho que o mais importante, a gente está... eu acho que também começamos a deixar isso muito enraizado, essa cultura da alta performance, né? E aí a pessoa, às vezes, ela quer sair muito acelerada para já criar essa alta performance. E o ideal é ir passo a passo, né? Muito bom. Então, para quem gostou e quiser saber mais sobre a Amanda, tem o Instagram dela, depois a gente coloca aqui na descrição. É amanda.altran. É facinho, amanda.altran. Amanda.altran. E também para quem quiser, tem a oportunidade de entrar na Escola de Hábitos e ter lá as aulas com a professora. Para quem não sabe, a Escola de Hábitos é um projeto que a gente iniciou, porque basicamente o que eu diagnostiquei? Que as pessoas têm hábitos ruins. E os hábitos ruins levam a elas a resultados ruins. Então a gente trabalha 4 áreas da vida: relacionamento, saúde, finanças e a parte de desenvolvimento pessoal. Equilibrando essas partes, você já vai ter uma qualidade de vida muito maior. A Amanda entra nessa parte de saúde, a gente vai ter alguns outros profissionais da parte de educação física também, tal. Quem sabe ela faz um projeto também com essa questão da aula de yoga, porque é muito legal. E de respirações, que eu sei que você faz esse trabalho também, talvez a gente tenha modos. Então, vou deixar também na descrição aqui para você conhecer a Escola de Hábitos e aí entender um pouco mais como é que funciona esse projeto, porque eu tenho certeza que ajudaria muito todo mundo que quer viver. Muda a vida, porque, enfim, pequenos ajustes, minimamente você vai viver mais, com mais energia e produzindo mais. Só isso. Então, enfim. Gostou? Gostei, adorei as dicas. Vai aplicar? Não, eu já vou começar a assistir as aulas, né? O bom é que agora eu vou gravar bastante por aqui. Começa a conversar com ela, me ajuda. Já vou começar pegar no pé. Eu quero ver a hora que eu comer um brócolis com a boca que eu como. O que você vai fazer? Você vai comer também. Se você comer um brócolis, aí nós vamos ser amigos. Eu como tudo. Você só vê as partes ruins que eu como, né? Porque a gente tá sempre... Lorena, ela chega no shopping com a gente, ela tá andando, a gente acabou, ela passa num negócio, ela fala pro marido dela: Arlen, pega lá a rosquinha daquele lugar. E cada restaurante tem um negócio. Aí ela acabou de comer, ela fala: vamos passar ali pra buscar. Ela me fez parar num posto, não vou falar o nome, não, pra comprar um pão de semola. Como é que chama? Não, era o doce de batata roxa. Era o doce de batata roxa. Porque ela queria comer o doce de batata roxa. Tem umas 7.000 calorias, desse tamanhozinho aqui. Gente, era batata roxa, super saudável. Mega saudável. É o doce, batata. Não, nem colocaram açúcar, não. A gente comparou, eu tinha um outro doce de leite que eu peguei, ele tinha mais caloria do que o doce de leite. Eu falei, caramba, esse docinho de batata roxa. Leite ainda tem uma proteína que elas... deu uma salvada. Enfim, mas é muito isso, bom, a Lorena é um problema. A sorte dela é que ela joga muito beach tennis. Já falei pra ela que se parar com o beach tennis, nós vamos ter que mudar a mesa aqui do podcast, porque ela não vai caber aqui com a gente, mas enfim, fica o bullying aí. Se você gostou do conteúdo, você já sabe, você tem que curtir, você tem que se inscrever aqui no canal. O Brabocast sempre vai trazer conteúdo para te ajudar. O apresentador fala muito, mas vocês vão ter que aprender a lidar com isso, porque eu tenho agora hiperativismo. Agora eu vou ter um laudo. Agora ele tem alguma coisa para... Eu vou ter um laudo. Uma desculpa, entendeu? Isso. Agora ele tem uma desculpa, então vocês aguentem. Aguentem, é assim que a vida toca aqui. Talvez eu melhore, agora eu vou fazer yoga, a respiração vai melhorar. Então é isso, a gente vai ficando por aqui. Um abraço e até mais. Tchau.